só preparar para uma área, ele tem que estar mais ou menos, conhecer um pouco de todo um pouco, não é? Ele tá, e ele, obviamente que as gerações hoje, por exemplo, a nossa geração, a minha, eu vou falar da minha, porque é, é a mais difícil, porque ela tem muita experiência, tem muito conhecimento, mas é difícil se adaptar a essas novas demandas da tecnologia. Então, é mais dificultoso, né? E tem muita gente, digamos, que já ultrapassou, e podem ver vocês, nos seus pais, que alguns poderiam voltar a estudar, mas dizem, ah, não, agora não é mais época de estudar. Então, a gente percebe hoje cada vez mais que a pessoa precisa estar sempre atento e se, digamos, se capacitando, não é estudando, né? Capacitando constantemente para rever conceitos. E esses conceitos hoje, queira ou não, a empresa querem gente pontual. Ah, quero isto. No mercado de trabalho hoje a parte técnica é o que mais requer e às vezes o mercado não tem. E aí ficam vagas vazias, não é, professor? Fica vaga Isso. vazia por quê? E Porque não se tem adaptam. Oi. outra coisa, também não existe ex-aluno, tá? Isso é gente, a gente está trazendo aqui para vocês não é achismo, tá? É com base em congressos que a gente participa, é o que está sendo Isso. discutido e as dificuldades que nós estamos vendo nas empresas como consultor. Estamos dentro de várias empresas. Primeiro requisito, perfil. Isso fica uma dica para vocês passarem para os pais de vocês. Não existe ex-aluno. Não. Hoje em dia, não existe mais a denominação ex-aluno. Aquele cara que estudou e agora estou tranquilo, agora vou só trabalhar. Não existe. Hoje, tu tem que estar constantemente se qualificando, se aperfeiçoando, melhorando a tua formação profissional. Porque senão, tu está fora do mercado. Uhum. Professor, essa e outra, uma coisa muito diferente também, que é bom deixar claro, que também está na mídia e hoje em dia, é que informação é diferente de formação. Informação tem abundante na internet, vídeo de YouTube, vocês sabem muito bem disso. Informação é o que mais tem hoje. Tem tanta informação que a gente nem sabe o que se O informar. que é o Tanta certo é coisa. errado, né? O É. que é o certo é errado, né? Tem informação boa, tem informação desconexa, tem informação que é lixo, informação É. ruim, tá? Mas informação não é formação, gente. Informação são informação, como diz, são dados perdidos sem conexão com uma formação. Quem é que vai saber se aquela informação é, é boa ou não, ou vai ser, ou faz parte da tua formação ou não? O teu professor. Se na tua qualificação como gestor empresarial, essas informações que tem sobre medicina, segurança do trabalho, psicologia, que pode ter na internet, o teu professor aqui que vai poder dizer se aquilo vai servir para ti ou não, porque ele tem anos de caminhada naquele conteúdo, naquele módulo. Então ele vai poder ajudar na tua formação. Agora, se ficar pegando informação desconexas, você vai acabar sendo um profissional desconexado, sem nenhum tipo de conexão com a realidade aí, tá? Então, informação diferente de formação. Você iria no médico, professor, que tivesse visto vídeos tutoriais e fosse te fazer uma cirurgia no coração? Claro que Aprendeu não. apenas assistindo vídeos tutoriais. Claro que não, tu não tem nenhuma segurança. Então, por isso que a formação ela é principal. Por exemplo, gente, só um exemplo que eu vou dar para vocês. Não existe hoje em dia, tá? Tem todas as poesias que possam ter sido publicadas estão disponíveis na internet. Coisa que há 500 anos atrás não tinha essa possibilidade, né? Mal havia livros com essas poesias. Por acaso hoje se faz poetas melhores do que há 300, 400 anos atrás? Não fazem. Então, Não, ter não. informação não vai fazer a formação, né? Então, não Ah, e adianta. tem também uma coisa que se chama talento, não é? Tem pessoa que tem talento natural que ele consegue desenvolver. Agora, não só todo mundo tem esse talento, não é? A gente Mas vai adquirir uma destreza melhor.
Não, com certeza. O que a gente quer dizer é que informação hoje no mundo está dobrando a cada 2 anos a quantidade de informação. O que Sim. há 20 anos atrás precisava 50 anos para dobrar o número de informação disponível no mundo. Tu imagina, precisava de 50 anos para dobrar o número de informação. Isso no período que vocês nasceram por ali. Agora, imagina É, hoje, a cada 2 anos, dobra a quantidade de informação do mundo, de dados do mundo. Ninguém vai conseguir absorver isso. E é muita informação desencontrada. é, Então, quem é que vai ser responsável pelo teu entendimento? O teu professor. Seja lá no ensino médio, na tua faculdade, aqui conosco. Por quê? Porque todo o conteúdo vem numa sequência lógica, pensada, de uma depois do outro. Né? Porque um vai ser pré-requisito porque vai vir depois. Então, é só a contribuição que eu queria dar, porque essa discussão está bem aflorada aí hoje em dia, né, sobre informação, formação, porque por que está aflorada essa discussão hoje? Só para vocês entenderem. Porque no mercado está se trabalhando, está se discutindo como há uma perda de produtividade do jovem hoje, como o jovem hoje, quando entra no mercado de trabalho, e é esse o objetivo de vocês, melhorar o seu posto de trabalho, ou até entrar no mercado de trabalho, essas consultorias estão apontando como está havendo uma perda de produtividade desse jovem que entra no mercado, visto que hoje tem muito mais informação disponível e deveria ser o contrário, né? O jovem deveria entrar surpreendendo com a quantidade de informação que tem disponível. E aí se chega à conclusão que informação não é formação, né? A informação é o que tem disponível para qualquer um a qualquer momento e às vezes não faz sentido nenhum. Formação é aquilo que vocês, que eu dou já parabéns agora, estão buscando, né? Vocês buscam sempre não só uma certificação, né? Um é. certificado atestando que vocês têm aquilo ali, mas de fato, na prática, vocês tendo esse conhecimento de forma lógica. Professor, eu vou deixar tu tocar a aula aí e no final eu venho trazendo as novidades de final de módulo e tudo mais, tá? Sim. Perfeito, perfeito. Então tá, pessoal, eu acho que aquelas observações que o professor Rafael nos coloca me parecem extremamente oportunas, até porque nós estamos vivendo algumas questões são extremamente importantes, digamos, do ponto de vista de como as empresas se têm que adaptar a esta nova realidade, ah, com, com ajustes e com algumas medidas um pouco duras ou medidas que vão a contribuir para o futuro delas. Então, as empresas hoje se estão readaptando a esta nova realidade, uma realidade que não se conhece, não se sabe, todo mundo fala, mas ninguém diz o que é. Todo mundo sabe que evitar o contato, principalmente se nós usamos a medicina e segurança do trabalho hoje, com tudo que está acontecendo na pandemia, a questão dos vírus que estão aí, obviamente que afeta de forma direta e indireta toda a população. Hoje ninguém se escapa disso. Antigamente se faziam ou se dava a ideia de que só os mais velhos teriam mais dificuldade, mas hoje observamos que o vírus, quando pega em diferentes circunstâncias, ele afeta toda a comunidade. E aí eu me estava lembrando hoje, só para avançar no finalzinho do conteúdo, porque na semana que vem nós vamos fazer digamos, um resumão de todo o conteúdo, que é a última aula nossa, não é? E depois, no decorrer da semana que vem, depois da última aula de sábado, dia 9, nós vamos ter uma prova feita via Classroom. Então, você tem que estar preparado. E aí, as dúvidas que apareceram em aulas anteriores, você começa a levantar. Você vai ter uma atividade especial, especificamente agora, até o sábado, e aí fechamos todas as atividades. Isso vai contabilizar. E depois vem a atividade, digamos, encerramento, praticamente. Então, semana que vem, nós vamos fazer uma avaliação geral
resumão, que diríamos, de tudo que foi feito com a professora Magali e a parte que eu peguei. Então, a gente vai ver alguma coisa que ela levantou e, a partir dali, eu vou fazer um, um pequeno polígrafo de um resumo para colaborar com vocês, e, em cima disso, serão nas perguntas que vocês vão elaborar, que a data mais ou menos já está prevista, certo? Então, qualquer pessoa que alguém tenha dúvida, me pergunte. Eu gostaria, para hoje começar, que você vai no seu polígrafo e aí você veja na página que eu vou mostrar aqui, acho que na 77, se não mal lembro, certo? Isso aqui, ó. Não sei se estão conseguindo enxergar. A página é a 77, se não mal lembro, certo? Alguém está conseguindo entrar no seu polígrafo? Então, observe você este assunto aí que estou colocando a vocês sobre domínio de vida. E aqui vem um pouco que o professor Rafael estava comentando, de que forma nós, hoje, enquanto cidadão, enquanto pessoa, no meio de uma situação que estamos vivendo, que é da natureza, que a questão da gripe faz parte de toda essa realidade, nós encontramos com uma situação que a gente não conhece, não sabe, não sabe por que ocorreu, e ninguém, o que é bem certo, ocorre dentro de empresas. Ou seja, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o foco do vírus está ligado muito a essa empresa. E isso em Passo Fundo, por exemplo, olhando os dados, de um frigorífico em Passo Fundo, 9 das 11 pessoas que foram tinham o vírus dentro do corpo dela. Então, imaginem vocês quantas pessoas foram contaminadas, essas 9 pessoas que estavam, digamos, trabalhando, exercendo uma função, e talvez eles não tiveram os cuidados devidos com os EPIs. O que são os EPIs? Justamente a proteção pessoal, individual, não é? Que nós já temos falado longamente sobre isso. E aí, essas pessoas foram contaminadas com o vírus, 9 pessoas, 9 ou 10, agora não me lembro o número exato. E essas pessoas, obviamente, não só foram contaminadas dele, como também, de alguma forma, algum contato com a família dele direto, eles tiveram, e alguns, talvez, sentiram também o fator do vírus que afetou a convivência social. Isto gera o quê? Gera um problema físico, gera um problema emocional e gera um problema social. Então, você pode ver como este problema, que é um problema, digamos, que afeta toda a comunidade, que afeta todo o município, que afeta toda uma sociedade, que afeta a todo um país, e não só um país, e a vários países, e ao mundo inteiro, você percebe como isto gera um problema maior quando não se toma devido cuidado, quando não se usa o material adequado para, digamos, enfrentar uma situação dessa. Então, hoje, e ainda tem muita gente, ontem estava olhando em Porto Alegre, a orla do Guaíba, se alguém conhece, vocês já circularam por aí, muita gente achando que, como não tem tanto óbito, não tem muita gente morta, então eu posso caminhar sem máscara, posso caminhar sem nada, posso ter contato. Então, você está percebendo como a gente não tem essa consciência, saber que nós, se eu me protejo, eu estou protegendo os meus que estão próximos. Ou seja, imagine você na situação do frigorífico, como falava a professora, desculpa, a engenheira Marina, semana passada, como na empresa, se os protocolos nesse assunto de uso de EPIs e todas as situações que é para controle digamos, das atividades para exercer sua profissão,
e não usa máscara, não usa luva, não usa a roupa adequada, obviamente que a probabilidade de contágio, qualquer doença, é muito maior e isso vai criar um problema muito sério na empresa. Então, o domínio que tem que haver, não é? A parte física, a questão do hábitos, a questão da alimentação, a questão das atividades que você exerce, ela tem que estar muito em relação ao o que se está exigindo hoje como norma de segurança, como norma de segurança. Então, estes problemas que estão derivando algumas pessoas e você vê, por exemplo, Passo Fundo, essa região dali, segundo o prefeito daquela localidade, falava de que ele atende mais de 200 mais de 200 mil, ou quase 300 mil pessoas, oriundas de vários municípios que vão, porque é um hospital referência lá em Passo Fundo. Então, muita gente de outros lugares, de Marau, de outros lugares, vão até lá e, obviamente, foi constatado que lá tem um maior índice de gente que está contaminada pelo vírus. Então, isto é, a maioria que mora no campo, ou principalmente longe da cidade, acha que não precisa usar máscara, não precisa se cuidar, porque lá o bicho não pega, como dizem alguns, não é? Mas, na verdade, é muito pelo contrário. Nós temos que ter isolamento social, ou seja, nós temos que ter uma distância para evitar qualquer contágio. E isto ocorre nas empresas. Por isso que, nesse caso do frigorífico em Passo Fundo, parece que a proximidade era um problema porque não faziam distanciamento adequado. E, obviamente, a contaminação veio e essa contaminação acabou afetando prova disso que 9 ou 10 pessoas, se não me lembro, eles ficaram contaminados e, obviamente, as autoridades tiveram que tomar medida, fecharam o frigorífico. Acho que era da JVS, se não me lembro. Se alguém se lembrar, me ajude, por favor. No momento que você não cuida do seu físico, você não toma nenhuma medida de se proteger, obviamente que vai afetar, sem dúvida, o emocional. Isto é, o grande problema hoje dos trabalhadores são, digamos, têm alguma doença de contágio, por contágio, pode ser gripe, pode ser qualquer doença, inclusive a essa atual, ela naturalmente o emocional afeta muito e muito. O que significa isto? Que se você não tem essa consciência, não tem esse cuidado, não é? De você fazer todo o protocolo, cumprir todos os protocolos devido. E, naturalmente, você fica adoecendo, ou adoece, por diversos fatores, como explicamos nas aulas anteriores, obviamente que o emocional vai gerar um problema sério. E isto é por quê? Porque a gente fica tensa, porque vive um processo de estresse, porque a gente fica se questionando, porque fui eu escolhido, porque não foi os outros, entendeu? Então, as pessoas, o emocional é que vai diminuir justamente a probabilidade de se sarar mais rápido, entendeu? Porque as pessoas ficam mais vulneráveis, ficam mais exposta e o emocional é tudo. Tem pessoas, e eu gosto de explicar isso aqui, porque tem pessoa que tem muita ansiedade. Eu não sei se é o caso de você, se alguém tem. E a pergunta é como controlar a ansiedade. Tem ansiedade no trabalho, tem ansiedade na vida particular, tem ansiedade para comer, tem ansiedade para colocar uma roupa, para achar que tem uma festa, e tem ansiedade para tudo. E alguns conseguem controlar. Ele é uma coisa que está fora, às vezes, da possibilidade de você dizer, não, hoje não vai dar nada, hoje vou controlar. Não, parece que a ansiedade é maior que você. E no caso das empresas hoje, o emocional, o que você não conseguiu trabalhar, toda a situação que estamos vivendo, alguns estão conseguindo acompanhar em casa, mas outros não conseguem. A dificuldade, as relações
e transpessoais, elas começam a se afetar, as pessoas conseguem discutir mais. Então, há um problema. E a questão emocional é justamente ao contrário, buscar o equilíbrio. Por isso que a gente, em alguns países, como vários países do mundo, se está usando a questão da ginástica laboral. O que é a ginástica laboral em termos de segurança do trabalho? É justamente a ginástica que a gente ensina postura, ensina a se controlar emocionalmente, tá? Ele busca sempre se aproximar de que as pessoas fiquem em estado, digamos, responsavelmente em estado de bem-estar, né? E muitas empresas estão trabalhando com isso, estão contratando gente para adequar esta nova realidade, né? E como eu explicava tempo atrás, no Japão existem as cores. Hoje o Estado está usando as cores onde tem maior impacto a questão do vírus, mas no Japão tem as cores para justamente ver o emocional, o estresse ocupacional. Porque um dos problemas maiores hoje das empresas é justamente o estresse ocupacional, que é afetado também pelo emocional, ou seja, a pessoa se ausenta, a pessoa não consegue, muitas vezes, acompanhar o trabalho, não consegue resolver as questões mais imediatas, e aí entra no atrito. E entra no atrito com quem? Em forma direta ou indiretamente, primeiro com a família, porque ele fica com raiva e ele descarrega tudo em casa. Agora, quando chega na hora do trabalho, se o chefe, o gerente, o líder da empresa chama atenção por diversas razões, aí justamente a pessoa, como não consegue contrapor a seu chefe para não perder o emprego, para não ser penalizado, ele vai e leva toda essa carga negativa e lá descarrega na família. E às vezes a relação da família que te dá o suporte, que te apoia, que te dá todo o aspecto que lida com as coisas de agrado ao ser humano, não é? Fica meio estremecida. E isso é um problema sério, porque a pessoa que emocionalmente não está certa, não está clara, não consegue trabalhar, o físico vai acusar isso aí, entendeu? Porque a pessoa está emocionalmente abalada. Eu não vou fazer esporte hoje. Eu não quero correr. Eu não estou saco cheio. E assim por diante. Então, você vai observar que isso no comportamento humano ela é extremamente significativa. Porque emocional, se não há um equilíbrio entre o físico e o emocional, naturalmente este é um problema que vai gerar um conflito. E esse conflito, muitas vezes, é levado ou do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. E, e isso muito preocupante. E hoje, quando se fala em qualidade de vida, quando nós estávamos comentando na sala anterior, a qualidade de vida no trabalho, isto é extremamente importante. Tá? É extremamente significativo em termos do que estamos vivendo. Então, não adianta você só ter vontade de fazer coisas quando o emocional está para baixo. A vontade tu tem, mas o emocional às vezes afeta. Bom, e outro aspecto que também vai justamente digamos, a se manifestar é o aspecto social. No momento que você não está em sintonia entre o físico e o emocional, o social padece e padece da seguinte forma. Primeiro, não há harmonia. Ou seja, a harmonia, digamos assim, aquele equilíbrio que você deve ter, aquela forma como você deve, digamos, enfrentar o dia a dia, acaba sendo complicado, porque você já vem com uma carga negativa, não é? Uma carga negativa. Pensemos assim, de manhã não conseguiu tomar café,
ou quando queria tomar café, alguma coisa afetou, ah, e você foi com fome foi trabalhar, porque por causa do horário, para não perder o ônibus, sei lá, ou enfim. Essa carga negativa, você vai lá no seu trabalho, e o seu trabalho é a primeira coisa que alguém cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, o horário que você trabalha, aí você, primeira coisa que, bom dia, nada, eu não tomei nem café, que bom dia ainda. Então fica bravo e cria um atrito, e cria digamos, uma tensão, e essa tensão, quando é sucessiva, isto é, isto gera um problema sério e, obviamente, aí os problemas, no geral, começam a aparecer. Ou seja, veja bem como é a situação. Ou seja, você não se cuida, você não usa os EPIs, naturalmente, no momento que você acha que não precisa e acha que não e é normal que tem que usar no seu trabalho, você não se cuida e ah, você pode gerar um problema para sua família que depois que ela vai ter um convívio social. Agora, se esse problema de você não respeitar as normas, não criar, não se adequar a essas exigências que a empresa quer, naturalmente vai afetar o físico, vai afetar o emocional e vai afetar o social. Ou seja, esses três elementos vão justamente a gerar um problema não só pessoal, mas também coletivo, porque as pessoas não é nos trabalhos hoje se trabalham em forma coletiva, como eu estava explicando a vocês, no frigorífico em Passo Fundo, o problema não foi individual. Na verdade, começou individual e se transformou em coletivo. Prova disso que 10 ou 11 pessoas foram infectadas com o vírus, e aí exatamente criou e gerou um problema, um pânico dentro da comunidade onde está inserido a empresa. E gerou tal impacto que o Estado, de longe, teve que tomar atitude através do município e fechar o empreendimento econômico. Então, aí vem outro problema, porque as pessoas que estavam aí trabalhando e que precisam ser sustento, como é que se resolve esse problema? Bom, aí a questão do diálogo, aí você busca o equilíbrio, aí se tenta, digamos, trabalhar a crise gerada por essa situação, né? Que está em processo de pandemia. Então, isto que é emocional, digamos, de como o que vai impactar isso aqui, naturalmente, na vida das pessoas que trabalham e que não estão contaminadas, que querem trabalhar e não sabem nada porque essa empresa foi fechada por determinação da justiça ou por determinação da área de saúde, não sei qual é a área que fechou, acredito eu que a indústria e comércio, derivado, todo mundo está em conexão, digamos, com isso que estou colocando para vocês. Você veja como uma situação específica faltou os cuidados devido que a gente orienta. Você tem que usar a CPI, você tem que usar o uniforme, você tem que usar a máscara, você tem que usar. E ainda mais em frigorífico, que o contato com animais, o contato com vírus pode ser muito maior que você imagina. Então, por quê? Porque é necessário usar todos os protocolos e que talvez não foi cumprido, e aí gerou, isso aqui gerou um problema muito grande. Prova disso que a empresa teve que fechar. Não sei se alguém tem algum questionamento, se está conseguindo acompanhar, né? Você vai ver que na próxima lâmina você continua nessa relação do domínio da ciclo da vida, não é? E aí, no momento que nós estamos com um problema físico, no momento que está um problema emocional e o lado social, naturalmente vem o lado profissional, ou seja, veja bem a situação de novo das pessoas que foram contaminadas por talvez não usar o CPI adequadamente. O que gera isso aí? Uma desconfiança do lado profissional.
o profissional sabendo a responsabilidade, como a engenheira Marina falava semana passada, sabendo a responsabilidade que devem usar todos os protocolos de segurança e não cumprem. Então, aí o profissional não está ciente de sua profissão. E isso é muito importante, pessoal. O profissional que trabalha em uma empresa ou que vai trabalhar, mesmo sendo estagiário, mesmo sendo estagiário, a função é a mesma. Como estagiário, ele tem que seguir o protocolo que a empresa exige, entendeu? E o profissional também. Então, se ele não cumpre, ele não consegue resolver esse problema, então, naturalmente, gera um problema sério, pessoal. E isto é derivado a todo o elemento que estão aí juntos. O outro aspecto, se ele, o profissional, naturalmente, não cumpre suas funções como profissional, respeitando as normas, respeitando todas as características que são exigidas para o bom exercício profissional, obviamente também está o aspecto intelectual, está muito, digamos, muito relacionado com isso. Por quê? Porque isso significa que ele, tanto profissional como intelectualmente falando, ele tem que entender que tudo que é feito para a proteção da vida dele, principalmente a vida de cada trabalhador, ele tem que entender que tudo isso parte por uma questão de lógica, uma questão de conhecimento, uma questão de ver que os outros são importantes também e ver, saber que você não é uma ilha dentro de um universo, não. Muito pelo contrário, vocês fazem parte de um conjunto coletivo que se chama sociedade. Então, o lado intelectual tem que entender e tem que praticar aquilo que entende. E isso é um problema. Então, se nós analisarmos, inclusive na atividade da avaliação, vai ter um case, um caso, não é? Sobre isto, por isso que é importante vocês observarem, não é? Para que isto você entenda e consigam desenvolver o raciocínio destas questões. Este aqui é uma das perguntas que provavelmente vai vir dentro do questionário que vai ser levantado. Um outro aspecto extremamente importante também, pessoal, é o lado espiritual. O que é lado espiritual? Independente da religião de cada um de nós, a gente tem que ter a responsabilidade, né, de que não quer o mal para ninguém. Eu acredito que o ser humano, pela sua natureza, ele não é egoísta. Eu acredito, Luiz, né? Eu acredito e respeito a opinião de todos. Porém, em uma sociedade que nós estamos vivendo, no qual todo mundo está sofrendo com o que está acontecendo hoje, prova disso é que nós temos e encontrar uma solução para estar sempre em contato, para sempre estar conversando com vocês sobre o que está acontecendo no mundo. Não estamos em uma ilha, não é? Não estamos abandonados, muito pelo contrário, estamos muito conectados, não é? Eu gostaria, e esse dia estava pensando, eu gostaria de conversar com cada um individualmente, com alguma consigo, às vezes o WhatsApp, porque a gente sempre está na corrida e a gente não dá tempo para falar da pessoa, porque às vezes a gente tem uma relação mais direta com vocês, no caso meu e vocês, com o professor Rafael, né? A gente tem uma relação direta e indireta, mas a gente não acaba conversando sobre outras questões. E eu faço parte de nova realidade espiritual, porque depois de estudar, a gente acompanha e alguns me perguntam o que tu está achando, como é que está a situação do mundo, e aí, obviamente, que nós estamos muito deficientes do lado espiritual, porque a gente acha que
o espiritual só é rezar a Deus e acabou, e isso é bom. Não, o espiritual é muito mais que isso. Porque, às vezes, veja bem, a nossa natureza humana, ela é muito infinita em termos de, como ela é representada. Então, nós espiritualmente também temos que trabalhar isso aí, em termos de valorizar a vida, né? De valorizar a vida e saber que nós não queremos o mal dos outros, ou seja, nós temos que ter um comportamento ético. E o que estamos vendo hoje, estamos falando no início, sobre a dificuldade de saber que as notícias ou as informações são corretas. E a gente, por que diz, por que é mentira? Porque não era verdade que era isso, não. Dá uma falsa ilusão das coisas materiais. Eu vou ganhar. Não, para ser bom, tu tem que ter dinheiro. Tá, mas tem dinheiro, tem pessoa que tem dinheiro e não conseguem se comunicar entre pessoas, não conseguem ninguém estar perto, porque o maior momento para nós é quando estamos de aniversário, todo mundo gostaria que cumprimentasse, e às vezes, quando a gente não tem essa abertura, quando a gente não tem essa capacidade de se aproximar com o outro, aí tu acaba tu e tu, não é? Tu e o teu mundo, e é triste porque as pessoas precisam estar conectadas com o mundo, precisam ter amigos, precisam se relacionar, e muitas vezes isso ocorre no trabalho também, que às vezes as pessoas esse grau de competitividade que as empresas às vezes colocam em cada um de nós, a gente deixa de lado o lado espiritual, deixa de lado porque, não, eu não posso perder para fulano, não quero perder para fulano, entendeu? Então, isso tem um problema, e às vezes o lado espiritual eu rezo, sim, mas eu rezo quando me lembro, não, mas eu não rezo nunca, não me interessa. Não é rezar, é lado digamos que você vai valorizar as pessoas. Você vai conseguir ajudar a outro. Às vezes a pessoa tem dificuldade para exercer a função. Nas empresas deveria sempre a pessoa se ajudar. Ninguém quer aparecer em relação ao outro, não. Muito pelo contrário, deveria haver esse assunto. E sabemos que não é assim, na prática não é assim, porque as pessoas deveriam sempre desejar o melhor para o outro. Ah, porque assim a pessoa deseja para mim, deseja para mim. Então, é uma coisa recíproca, né? E isso é muito importante, pessoal. O lado profissional, intelectual e espiritual, sem dúvida, é muito importante na vida do trabalhador, na vida do estudante e na vida do profissional e na vida das famílias também. Então, nós temos que saber trabalhar isto, e isto, pessoal, é extremamente importante dentro da qualidade de vida, não só na qualidade de vida do trabalho, mas também na própria qualidade de vida de cada um de vocês. Tá? Vocês têm que trabalhar isso aí. Você tem que melhorar o relacionamento inter e transpessoais. Você tem que, mas eu não falo muito com meu pai, não falo muito com minha mãe, não falo muito com meu irmão, não falo, não. Você tem que ser, digamos, eu só falo com minha namorada, eu falo com meu namorado. Não. Você tem que se relacionar com a família. Você precisa se relacionar com a família. Né? Então, é extremamente importante isso aí, pessoal. Você tem que cuidar isso aí. Tem que cuidar. Então, na questão do trabalho, é extremamente importante isso aí, certo? Na próxima lâmina, você vai ver aí, ó, sobre a qualidade e como é importante o aspecto, como falamos, o aspecto psicológico, o aspecto físico, e como essas relações sociais vão trabalhar, vão ter que ser trabalhadas de forma objetiva, não é? A capacidade que nós temos, não é? De como melhorar as condições no mundo do trabalho, né? Então, por isso que é importante, e aí me faz lembrar
que quando conversava a engenheira Marinha na semana passada, ela dizia que eles tinham um tempo em que eles discutiam sobre segurança e trabalho, se lembra? E aí, nesse tempo que era para discutir, não havia um horário fixo, mas havia um tempo que se deveriam preocupar com as EPIs deles, do trabalho, e se alguma coisa estava incomodando, se lembram quem estava na semana passada na aula? Aí nós conversamos justamente isso. E hoje, cada vez mais, com tudo isso que está acontecendo, não é? Principalmente em termos de experiência que nós estamos tendo com relação a esta forma de como nos estamos comunicando, não é? Esta forma como estamos trabalhando, naturalmente é extremamente importante esse diálogo sobre segurança, porque na verdade você tem a segurança de você e você vai ter a segurança de sua família ou das pessoas que você está junto permanentemente, né? E aí volta de novo ao que ocorre. Eu estava lendo todo um material em cima do trabalho em Passo Fundo, do frigorífico, que se contaminaram pessoas, e aí percebe-se que houveram alguns protocolos que não foram cumpridos, e naturalmente não foi uma, foram 9 ou 10 pessoas que foram contaminadas de forma direta. E isto gerou um pânico naquela região, não só na empresa, mas já um pânico na região, e isso gerou um problema muito sério. É, e é porque realmente não havia esse cuidado com a vida, não havia esse cuidado com a pessoa, não havia esse cuidado com o coletivo. E este é um problema muito sério que algumas empresas têm que enfrentar em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade de trabalho e em termos de segurança, propriamente dito, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar, né? Bom, naturalmente, se alguém não quer levantar alguma questão, né, mas está aberto para o debate agora. Se alguém tem alguma experiência, por favor, gostaria da opinião de vocês, né? Não sei se alguém quer levantar alguma questão. Está levantada aqui a Vitória, a Érica, o próprio Eduardo, alguém que quer levantar a questão. Um outro aspecto também que o professor Rafael estava colocando agora sobre o novo perfil que o trabalhador deve ter dentro das empresas. Eu venho acompanhando, faço parte de algumas. Eu tive uma experiência junto ao Hospital Clínica o ano passado. Eu fui convidado e eles tinham uma atividade junto com atividades, digamos, extracurriculares no Hospital Clínica. Uma colega, uma professora, trabalha no hospital, e aí me convidou porque estavam trabalhando na época, no período, era o período dos cuidados com a saúde do trabalhador no Hospital Clínica. Era uma atividade muito interessante. E aí ela me convidou, porque esse tema me parece extremamente interessante. E aí faziam demonstrações, naquela época, faziam demonstrações com o uso do equipamento na área da saúde, que o trabalhador, desde a pessoa que varre, o que limpa, até o médico, não é? O profissional, ele tem que seguir os protocolos rigorosamente. E aí, naquele momento, as pessoas da área da limpeza, da área da comida, etc., etc., cada uma mostrava como era importante cumprir os protocolos, né, que o hospital exigia deles dentro da segurança em termos de saúde para o próprio trabalhador e em termos de
cuidar os doentes da forma mais eficiente possível. E isto as pessoas que comentavam, principalmente nos diversos setores, desde a limpeza até o profissional, até o médico e etc., cada um tinha experiência e contribuía para que essas pessoas se manifestassem e colocassem como era a sua realidade na área da faxina, na área da comida. Cada um descia como ele trabalhava nos protocolos dentro da sua realidade. Então, achei muito interessante. Eu me lembro que, como eu fui só de ouvinte, não é? Como eles falavam e se manifestavam cada grupo, cada setor dentro do hospital. Imagine você, no hospital clínica, trabalha mais ou menos uns 5 a 6 mil pessoas, se não me lembro. Então, praticamente é uma empresa muito grande, para dizer assim, e ter controle de toda essa área, não é? É muito grande. Então, isso no hospital. Imagine em outros hospitais, deve ser parecido, similar, não é? E assim por diante. Alguém quer perguntar? Oi? Então, vou continuar então. Então, e aí o que me chamava a atenção, e aí venho de novo, que nós já discutimos anteriormente sobre o clima da organização. Ou seja, a harmonia que havia naquele momento com todas as pessoas que participavam, que colocavam suas informações, não é? Tudo que havia, que era colocado para em diversos setores dentro da empresa, naturalmente eles mostravam cada etapa e cada um se manifestava da forma mais objetiva possível e dizia, no setor da empresa nós fazemos isto, nós aplicamos isto. Todas as pessoas que entram de manhã já se tem que colocar a roupa adequada para exercer o trabalho. E aí, luvas, o cuidado, e na época, o álcool gel era praticamente, e ainda é hoje, o mais importante. Então, tomavam todas as precauções devidas para criar um bom clima dentro da própria organização. Então, o clima não é só uma conversa, digamos que todos os protocolos funcionem dentro de uma realidade em que essa empresa funciona. Então, me lembro que eu fiquei muito curioso com a área, principalmente a saúde na cozinha, que era o tema que ele colocava, a saúde na cozinha, ou seja, significava que as pessoas, quando chegavam todos os alimentos, porque eram as empresas que vendiam os alimentos, forneciam os alimentos, eram empresas da SEASA, eram em vários lugares, então não era para alimentar todo o hospital, na verdade, praticamente, e todo o hospital seguia rigorosamente o protocolo, lavando as verduras, lavando as frutas e assim por diante. Então, todo o material que seria a ser consumido, ele era praticamente respeitavam todo o protocolo que era desde o início até o final, até o descarte da sobra de comida, que ele não era oferecida para ninguém, porque era do ambiente hospitalar, e como o protocolo era muito claro, ele não poderia ser oferecido para ninguém. E aí eles tinham um próprio sistema de reciclado e reaproveitado. Eles tinham um convênio com uma reciclagem da parte orgânica, e que eles iam lá e eram tratados e eram praticamente triturados para poderem entregar e serviam de adubo em um lugar onde havia um convênio entre a universidade, no caso, não é, com este grupo de reciclado, que também usavam todos os protocolos, e mostravam foto dos protocolos de seguir todas as normas e técnicas para evitar qualquer contágio, para evitar qualquer problema dentro digamos, do reciclado e também do próprio hospital. Então, você observem que quando falamos de EPIs,
E, obviamente, quando entendemos que essa proteção de protocolo e cumprir os protocolos que são parte das normas pré-estabelecidas pela empresa, pela organização, ela tem que seguir e criar um bom clima dentro da organização. E esse bom clima da organização é diálogo, é respeitar normas, respeitar todas as regras e assim Professor, por diante. Oi, para oi, complementar a relação que a sim. gente está falando do clima, Uhum. também é mensurar. Eu acho que um clima organizacional que preze pela qualidade do trabalho, ele envolve que o colaborador sinta que ele vai ser, que ele vai responder um tipo de pesquisa sobre a qualidade de vida dele no trabalho e que irão ocorrer ações em cima do resultado daquela pesquisa. Então, ele vai saber que vai ter um momento que ele vai poder, de forma anônima, tá manifestando a insatisfação dele ou a sugestão dele, e em algum momento aquilo vai ser levado em consideração. E isso eu acho que ajuda muito na qualidade e segurança do trabalho. Professor, como já chegamos às 2 horas, e para um compromisso de horário com eles aí, está liberando que o nosso horário combinado é às 2 horas, Sim, sim. posso passando aqui um recado final para eles? Sim, 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 sim. Daí depois Depois eu eu te só vou passo a dar mais palavra e uma pode ideia. encerrar. Só para Isso. o que tem gente que tem esse compromisso de horário e já tem que estar saindo e tal. Gente, olha só, vou descompartilhar aqui a tela e vai vir para nós aqui de novo, Isso. tá? Então, é o seguinte, gente, olha só. Não sei se vocês estão me vendo ou estão vendo o professor Chamorro, mas enfim, Por enquanto eu. tá, deixa eu só, vou tirar o Não teu. aparece só. Isso. Tá, que eu tô sem vídeo marcado, tá? Agora sim. Tá, gente? Então, olha só. Só passando recadinho para vocês. Eu tinha comentado anteriormente aí, tá? Eu tinha comentado com vocês que, pelo fato de vocês estavam na quinta aula dos 8 encontros, quando deu a proibição das aulas presenciais. Isso nos deixou um pouco tipo assim, não é o início, não era o fim, era bem no meio, né? E aí, o que a gente combinou aqui, né? Vamos tocar nossas aulas online, seguir o conteúdo e, de certa forma, vamos ver os decretos que o prefeito vai estar estipulando aí para poder administrar. E o qual era a ideia inicial? Que a coisa não ia ser tão longa e que a gente poderia ter uma aula de medicina e segurança do trabalho de forma presencial, que seria a última, para uma revisão e avaliação e fechamento. Tá? Então, a ideia é que voltasse início de maio, isso aí, repete na aula que vem. Não é o que aconteceu. Ainda, mês de maio é um ponto de interrogação para as privadas, para as instituições privadas, que é o nosso caso. Possivelmente em maio agora a gente vai poder voltar, mas ainda sem data. E quem é de escola pública, por exemplo, só em junho. Né? Então, nós não podemos atrasar mais o início do próximo módulo, que o próximo módulo é inovação e novas tecnologias, onde vocês vão ver inteligência artificial, big data, blockchain, robótica e tudo mais, tá? Então, nós não podíamos atrasar mais esse início. E aí eu conversei com o professor Chamorro aqui e o que a gente combinou? Bom, agora que saiu o último decreto, quinta-feira, se não me engano, do governador É. estipulando isso. Então, hoje encerra o conteúdo, encerrou o conteúdo hoje. Semana que Uhum. vem, gente, no sábado que vem, é importante todo mundo estar no horário aqui, é 1 hora, para nós iniciar em ponto. Vamos fazer uma passada pelas 9 aulas que a gente teve, 9 encontros, tá? Uma revisão geral, uma discussão geral, tirem todas as suas dúvidas. Aí até peço, professor, que tu não dê uma atividade para entregar na aula que vem, não sei se tu tinha previsto. Por Não, quê? não, eu só vou dar um resumão, só. Porque nessa semana, a gente coloque em dia quem não entregou. Quem tiver faltando atividade não vai ser aprovado no módulo, tá? Vamos lá, peguem essa semana até o sábado que vem.
não vai ter atividade nova para o sábado que vem. Coloquem em dia isso. Tá? Peguem o que você não fez, vai lá, assista a aula e faça a atividade pendente e poste lá. Sábado que vem vai ter uma aula de revisão e, a partir daí, nós vamos disponibilizar, né, professor? Nós combinamos uma prova para vocês, um teste. Sim. Tá? Não é um trabalho que não vão fazer que nem os demais. Vai ser um teste no Classroom, online ali, que vocês vão estar resolvendo as questões e automaticamente já vai aparecer as respostas, se acertou, se errou e tudo mais. Tá? Isso vai ser a partir do sábado que vem. Tá? Então, sábado que vem, revisão, última aula de medicina e segurança do trabalho, e a partir daí vai ter uma avaliação com uma data máxima para vocês estarem fazendo, digamos, até sexta-feira da outra semana. É. E aí vai iniciar depois, dia 16, se eu não me engano, 16 de maio, então, inovação e novas tecnologias, que é o professor Rodrigo Narvaez. Esse recado que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. E também a promoção de hoje, gente, de concorrer ao iFood, semana passada quem ganhou foi o Gabriel. Quem concorre ao iFood, só botar um comentáriozinho no último post lá, ó. Lá, ó. Lá no Capacita Grupo, lá no Instagram. Segue lá, Capacita Grupo. Vai lá no último post e faça um comentário lá na nossa pergunta. Quem são os profissionais digitais disputados pelo mercado? Na sua opinião, faz um comentário lá que depois o aplicativo vai fazer um sorteio automático no final do dia, tá, gente? Um abraço. Qualquer dúvida, gente, vocês estão com dúvidas, fiquem à vontade. É isso? Então tá, pessoal. Eu só havia feito uma atividade para nós criar perguntas pontuais, tá, professor? Só para responder aqui. Perguntas pontuais que são individuais, que não é do grande grupo, vocês podem fazer direto para mim, que a gente encerra aqui, libera o professor, e eu fico aqui mais um tempo com vocês respondendo, tá? Sim. Não, então tá. Então eu havia feito uma atividade só para criar o EPI do Capacita, que era fazer as máscaras, criar as máscaras. Nossa, é uma atividade bem legal e que aí justamente era para estar em sintonia com o que está acontecendo, porque era a forma de, digamos, colaborar para a segurança nossa, não é? E era relacionado também com o Dia das Mães. Então, eu preparei uma atividade, mas vai ficar, quem quer aparecer, não é, para a semana que vem, mas naturalmente para contribuir para esse assunto que estamos discutindo. Para mim, então, na semana que vem, a gente vai ter um resumo de todas as aulas que foram dadas. Eu vou criar uma apostila só de lembrança para ajudar. E aí, durante a semana, eu acho que o 12 ou 13 de maio é para fazer a prova. Me parece que eu coloquei só mas essa data pode ser revista com o professor Rafael para qual é a melhor. E aí todo mundo vai responder, entendeu? É isso. Então tá, boa tarde para todos e até o próximo sábado.